La palabra de Dios es lámpara para nuestros pies y luz para nuestros caminos. Nos trae ánimo y fortaleza al espíritu. Escuche ahora una palabra de fe con el obispo Gustavo. Meu amigo, minha amiga, eu quisiera que você, por favor, abrira sua Bíblia em Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6 é o Senhor Salomão, o rei Salomão. Ele ensina muitas coisas importantes. Salomão ha sido o rei mais próspero da história de Israel, mais próspero que seu padre Davi. Ele tinha muita sabedoria e ele sabia fazer muito bem seus negócios com os pueblos, hasta mesmo inimigos. Diz a Bíblia que na época de Salomão não houve guerras. Na época de Davi foi de muita guerra. Na época de Salomão foi uma época mais, vamos dizer, política, que ele sabia fazer negócios com seus amigos e inimigos. E ele disse assim, para que você possa entender: Hijo mío, se salieres de fiador por tu amigo, se has empenhado tu palavra a um estranho. És assim ou não és assim? Seu amigo lhe disse assim: fulano, prestar-me isso, hacer-me aquilo, firmar aqui, porque eu tenho que fazer um contrato e queria que você me prestara a firma, enfim, me prestara a sua tarjeta de crédito, porque logo te pago e enfim. Depois, este amigo que era seu amigo passa a ser um estranho. Você começa a buscá-lo e você não o encontra nunca mais. Você se mete em um problema gravíssimo porque, logicamente, você talvez quis ajudar a seu amigo. Mas diz a Bíblia: Hijo mío, se salieres fiador por tu amigo, se has empenhado tu palavra a um estranho. Te has enlaçado com as palavras de tu boca e has quedado preso em los dichos de tus lábios. E é isso que acontece com muitas pessoas que infelizmente chegam à igreja endeudadas, com a vida cheia de problemas. De duas uma, ou ela saiu de fiador a um amigo que não lhe pagou a deuda e ela quedou endeudada por causa do amigo, ou ela mesma pediu prestado e não pagou igual. Como já hemos dito muitas vezes, nós não podemos aceitar pedir prestado. Somos hijos de Deus, então vamos fazer o que Deus nos manda. Vamos a ser fieles em aquilo que nos toca. Há muitas pessoas que rehusam, negam, pataleiam para que não sejam fieles a Deus em el dízimo. Só que ela está sendo algo em contra de aquele que lhe pode bendecir. O dízimo não é um imposto, não é uma quota que uno tem que pagar. O dízimo é uma questão de fidelidade a Deus. Se eu lhe pergunto, senhora, senhor, que é impossível para Deus? Qual é a tua resposta? Tua resposta vai dizer nada. Ok. E por que então você tem uma deuda que para você é impossível de pagar? Se você coloca esta deuda, este problema, em las manos de Deus, esta causa en el tribunal de Deus, que é o altar, e obedece, não conforme sua maneira de obedecer, mas obedece como disse a Escritura, eu estou seguro que esta deuda será quitada, de uma ou de outra maneira. Pero é necessário obedecer. Então, aqui em Provérbios 6, você já vê que uno não deve sair de fiador para nadie. E uno tampouco deve pedir prestado a nadie. Ah, o bispo, pero eu tenho um problema que eu tenho que pedir prestado para sair do problema. Mira, você vai pedir prestado, você vai abrir um nojo para sacar a terra desse hojo para tapar outro hojo. E nunca lo vai a ser. Nunca lo vai a ser.
A Bíblia te dá mais ou menos, não vamos dizer assim, as ideias para que você pueda tomárselas. A Bíblia te dá aquilo que você precisa saber. Agora, se você quer ou não fazer, aí já é uma decisão tua. Há muita gente que lê a Bíblia, que linda, que buena esta palavra, pero não obedece. Então, há que obedecer. Depois de não haver se metido em estes problemas, a Bíblia sigue dizendo assim, vê aí, versículo 4. Não dê sueño a tus ojos, nem a tus párpados adormecimento. Escápate como gazela de la mano del caçador, e como ave de la mano del que arma laços. Nós sempre decimos que quem está armando laços todos os dias para nós é Satanás. E Satanás sabe que uma pessoa endeudada, ela não tem paz. Uma pessoa endeudada, ela vive com sua vida atada a essa deuda. Assim como a pessoa enferma, assim como a pessoa que tem vícios, assim como a pessoa que tem muitos problemas em seu matrimônio. Ou seja, os problemas que Satanás coloca na vida de las pessoas são iguais desde a existência da humanidade. A infidelidade, que aconteceu já com Adão e Eva, foram infieles a Deus e via toda a desgraça que aconteceu. A infidelidade do povo que vino depois de eles, talvez assim que Deus viu necessário acabar com aquele povo através do dilúvio e dar a oportunidade de novo para que começara de novo. Pero de novo, o homem se apartou de Deus. Eu costumo dizer que o ser mais ingrato que é o homem. Você agarra um perro de la calle e você lo cuida, você sana este perro, você dá comida, lhe dá água, esse perro lhe será fiel hasta a morte. Você pode estar seguro disso. Mas muitas das vezes a pessoa saca uma pessoa de la calle que vive debaixo de um puente, lhe dá um banho, lhe ajuda e lhe dá sua casa e depois a pessoa lhe quer quitar a casa de uno. É assim ou não é assim? Ou será que eu estou exagerando? Porque o ser humano é assim. Pero nós não podemos ser assim. Se a gente é assim, o problema é da gente. Vê o que a gente cosecha. Dá uma miradita a seu redor. Veja como estão as pessoas a seu redor. Adentro de sua casa. Veja como foi e como é o matrimônio de seus padres, de seus abuelos, sua família. Os problemas não estão lejos de ti. Os problemas estão aí a seu lado. Você vê como ha sido o matrimônio de seus abuelos, de seus padres, e você diz, eu não quero isso para mim. Só que se você não busca Deus, vai ser igual para você. Quantos jovens que tiveram padres borrachos e disseram, eu nunca vou ser como meu padre, e foi igual, ou pior. Por quê? Porque decir de nada serve. Eu não quero, eu desejo aquilo. Não, desejo tampouco serve para nada. Nem desejo, nem vontade de uno serve para nada. A vontade de uno, sim. Que aqui diz, não deis descanso a tus olhos. Trabalho, luta, pero apegue-se a Deus. É Deus quem te vai dar a força para que você vença o problema. É Deus que te dá as forças para que você pueda tomar as decisões, as atitudes necessárias. Aí você vê que Deus hasta dá como exemplo os próprios animais. Ele disse assim, vê a la hormiga, ó perezoso. A gente que quer prosperar, pero a pereza está aí, pegada que não sale por nada. Disse assim, mira seus caminhos e se sábio, la qual não teniendo capitão, nem governador, nem senhor, prepara sua comida e recorre en el tempo de la siega su mantenimiento. Ou seja, a hormiga não tem jefe, não tem reina como as abejas. A hormiga não tem capitão, todas são iguais. Mas trabalham e trabalham. Mientras você está dormindo, as hormigas estão roubando o açúcar, o pedacito de galleta que você deixou já na cozinha. Elas não param. Elas trabalham dia e noite. Então, senhora, senhor, você não pode
querer sair de seus problemas se você traz consigo uma pereza, está aí a hora, pensando o que você vai ser, desanimada, triste, muitas vezes não tem ganas de despertar-se para trabalhar, ou quando vai trabalhar, faz as coisas de qualquer maneira, e aí depois diz, por que Deus não me bendice? Porque está escrito que você tem que tomar estes exemplos para a sua vida, está escrito o que você tem que fazer, lógico, você tem, não, você deve fazer, porque ter é uma obrigação. E Deus não obriga nadie a nada. Deus não te obriga. Deus não me disse, Gustavo, você tem que fazer isso. Deus não me disse isso. Deus me disse, Gustavo, se você quer, você pode fazer isso. E eu hago porque o que Deus me disse é uma ordem. O que Deus me mostra é uma salida. E eu não posso ser terco, eu não posso ser cabeça dura, como já diziam nossas abuelas, para não obedecer o que Deus nos tem para dar. Então, Senhora, Senhor, e neste dia lunes, nós estaremos ensinando por la luz de la palavra de Deus, o que é que você tem que fazer. Estaremos ensinando a aqueles que querem aprender como vencer a deuda. É uma mágica? Não, não é uma mágica. Você vê aí nos periódicos, aí, nos noticiários, muitas vezes, algumas pessoas dizem, eu cambio tua vida em uma semana. Trago de regresso seu marido, sua pareja em 2 dias. Mentiras, puras mentiras, porque nada acontece de la noite à la manhã. Tudo o que nós temos em nossas vidas se construye com muito esforço, muita luta. Então, você, Senhora, Senhor, que quer prosperar, que quer avançar, que quer sair adelante, você que tem desejos de um dia mirar hacia atrás e dizer, eu venci esta deuda, eu venci este problema, e dar um testemunho grande, como você escuta muitos testemunhos aqui na rádio, mas se você busca as pessoas que deram testemunho, e você lhes pergunta, quanto tempo, senhora fulana, tardou para que você recebera isso que você está dizendo? E eles vão dizer 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, porque não são de la noite à la manhã. Claro, você chega na igreja e no primeiro dia Deus te dá paz. E no primeiro dia Deus te sana. Há gente que vindo com vícios na igreja e no primeiro dia deixou os vícios. Porque Deus sabe o que é importante que você receba pronto. E Deus sabe também o que é importante que você lute. Você já se deu conta, senhora, senhor, que quando uno era pequenito, chiquito, não? Ninho, e uno tinha muitos regalos e muitos juguetitos que le regalava o papai, o tio, a abuela, e uno tinha muitos. Uno lo derrochava. Uno tratava aqueles juguetes de qualquer maneira, porque tinha muitos. Era muito fácil ter juguetes. Pero aquele ninho que não tinha juguetes, que ele tinha que inventar seus próprios juguetes, quando ele recebia um juguete, ele dava toda a atenção para aquele juguete, ele o cuidava como a ele mesmo, porque valorou. Porque foi difícil, porque foi com esforço, porque foi algo que ele não tinha fácil. Assim é o ser humano. Tudo o que a pessoa recebe fácil, também vai fácil. Não queira as coisas fáceis. As coisas fáceis, pode estar seguro, senhora, senhor, que não és de Deus. Mas por que, bispo? Porque as coisas de Deus são difíceis. Porque, como eu estou dizendo para vocês, para que uno lhe dê valor àquilo que uno está recebendo. Então, vamos a remangar a manga, vamos a lutar. Os tempos estão difíceis, sim. Pandemia, lutas, muitas perdas, pero aqueles que buscam em Deus, aqueles que confiam em Deus, a vitória é segura, porque a vitória é do povo de Deus. A vitória que nós temos em nossas vidas vem de Deus, não vem de nós.
não vem de aqueles que você confiou. Ah, fulano me vai dar um trabalho. Hasta hoje, você está esperando este fulano, verdade? Ah, Beltrano me disse que ia pagar, me deu. Hasta hoje, você está esperando este Beltrano. E, como hemos dito aqui, aquele que você confiou, em que você deu para ele um voto de confiança, que você lhe prestou, que você lhe ajudou, hoje te dá a espalda. Hoje te dá a espalda e hasta parece seu inimigo. Hasta parece que você nunca o conheceu na vida. Talvez você se está rindo aí porque é isso que aconteceu com você. Você deu a confiança que você tinha na pessoa e ela lhe traicionou. Senhora, Senhor, Jesus jamais te vai traicionar. O Espírito Santo jamais te vai deixar a um lado. Jamás, jamás. Talvez você pense, Deus me abandonou. Não é certo. Deus não te abandona nunca. Mesmo quando somos pecadores. Mesmo quando estamos lejos de Ele quer acercar-se a nós outros. Mesmo quando somos rebeldes, Ele é paciente para esperar que passe nosso enojo e nos venha ajudar. Jesus, Ele é grande, Senhora. Jesus, Ele é maravilhoso. Então, se você quer, esse Senhor Jesus está de braços abertos esperando por você. Por isso, não se lo perda esta oportunidade de passar por el santuário de la justicia de Deus, donde la justicia divina será hecha em sua vida. Aqui em nosso templo de la fé, em la Avenida de las Américas, número 305, estamos aqui em Kennedy Norte. Você pode participar de uma de nossas reuniões este dia lunes, ou também vamos passar por el santuário el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado e el gran e último dia, el domingo. Esta é a proposta. Venga buscar en el santuário de los milagros aquello que a força de su braço não te pudo dar. E eu estou seguro que a vitória chegará em sua vida. Senhora Maria Fernanda, cuente para nós o que aconteceu nestes dias que estamos vivendo a campanha do santuário. Mi mamá estaba hospitalizada porque tenía un pronóstico, un cuadro clínico muy delicado. Ella fue intervenida días anteriores y la operación que le hicieron hubo un error médico o involuntario, como ellos dicen, donde en la operación a mi mamá le hicieron una rajadura en su intestino, o sea, fisuraron su intestino. Entonces, cuando ella salió de cirugía, el doctor dijo que lamentablemente había pasado esta situación justo por el cuadro clínico de mi mamá y que iban a derivarla con otro especialista para ver si se la podía ayudar. Se pasaron los días, 4 días, mi mamá no comía nada, no podía comer absolutamente nada. Lo único que recibía era hidratación por sueros, porque obviamente como tenía su intestino abierto, no podía digerir ningún tipo de alimentos. Se pasaron los días y efectivamente fue un cirujano a valorarla para solucionar el problema que ellos habían ocasionado con mi mamá. Y cuando el cirujano vio el estado de mi mamá de salud, él dijo, la verdad es que a su mamá no podemos volverle a intervenir, porque volverle a intervenir sería adelantarle la muerte. Esta fisura que está en el intestino de su mamá, no vamos a poder solucionarla. Realmente es algo que, si es que se puede, se va a solucionar con el tiempo. El problema era que estos líquidos de los intestinos de mi mamá, todos estaban regando por dentro, al punto que la herida que mi mamá había tenido por la operación, como que se le estaba explotando. Entonces realmente era una situación muy incontrolable y el día viernes a mí los doctores me dijeron que ore, porque realmente ellos no podían hacer nada, que tenía que yo entender la situación, lo que había pasado, que todo se debía al cuadro clínico de mi mamá y que lamentablemente teníamos que esperar. Y yo le digo, pero doctor, mi mamá no va a volver a comer, ¿cómo me la voy a llevar a mi casa? Me dice, no, su mamá no va a volver a comer y vamos a esperar hasta que ella aguante aquí
alimentarse mediante los sueros, porque tampoco alimentarse por suero la persona va a vivir toda la vida. Entonces, la verdad es que nadie quiere tocar a su mamá otra vez porque es mejor tenerla aquí un par de días más que intervenirle que se muera. E incluso hasta los doctores le habían dicho a mi hermana que me iban a hacer cita con psicólogo porque yo estaba en un estado de negativa, porque no quería que mi mamá se muera. Cuando a mí me dijeron eso, realmente entró una indignación muy grande dentro de mí. Yo realmente como ser humano estaba angustiada, triste, porque habíamos batallado mucho y por algo así, o sea, yo decía, Señor, yo no acepto que mi mamá se muera por un error humano. Entonces, justamente llegó el tema del santuario, la campaña del santuario, y el pastor habló el salmo y dijo, aquellos que están angustiados, reciban del santuario el poder de Dios. Y yo realmente asumí esa palabra dentro de mí. Yo dije, Señor, son tus promesas, son tantas las promesas. Entonces cogí mi sobre y yo dije, estaba así, ¿no? O sea, sí voy a hacer mi voto y todo. Entonces pasó los días y una tía mía que es cristiana me dice, tienes que resignarte, muchas veces pasa esto, tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Y se vino otra palabra a mi mente que decía, los muertos no glorifican a Dios. Y el rey Ezequías, Dios mandó al profeta a decretar su muerte. La voluntad de Dios era que el profeta Ezequías muera. Y el profeta Ezequías, ¿qué hizo? Clamó a Dios y Dios cambió su voluntad y le dio 15 años más de vida. Y yo le dije al Señor eso, Señor, yo no estoy en contra de tu voluntad, yo acepto tu voluntad, pero ahorita yo me pongo en posición del rey Ezequías y clamo a ti, te pido que te acuerdes de los votos, de los sacrificios, de quién yo he sido delante del Señor. Y si es tu voluntad, entonces cambia, Señor, el futuro de mi mamá. Yo no acepto que ella muera por un error involuntario del humano. Y fui con esa fe. Y tú sabes, Señor, y yo te prometo que si tú cambias esta situación, tu nombre va a ser glorificado, porque no es mi gloria, no es ver a mi mamá curada. Porque incluso en toda esta situación, obispo, que mi mamá ha pasado, ella era una persona reacia al evangelio. Y gracias a Dios ella entregó su vida, aún en el hospital, entregó su vida en el altar. Fue bautizada en el hospital por un pastor de la iglesia. Entonces yo decía, Señor, yo no clamo por tener a mi mamá viva, porque yo ya sé que si ella muere, ella va para tus brazos, porque ella te aceptó como su Salvador. Pero aquí la pelea es con el criterio humano, que el hombre no puede decidir cuándo va o cuándo no va a morir mi mamá. Entonces yo fui con esa fe y me acuerdo que como pasó mucho en el hospital, yo dije, hice mi voto con Dios y yo dije, no, mi justicia no puede esperar hasta el domingo, porque yo no sé si mi mamá va a durar hasta el domingo. Entonces yo fui a la iglesia, recién estaban montando el santuario y yo pedí permiso a las obreras, me permiten entrar al santuario un rato para poder entregar mi voto, y ellas recién estaban armando el santuario. Y doblé mis rodillas, hice mi voto con Dios, cumplí lo que prometí para Él, y la respuesta no tardó, obispo. Al día siguiente yo recibí una llamada donde un cirujano habían enviado a mi mamá a un cirujano para que la limpiara, alargar un poco más su estadía ahí en el hospital. Y el cirujano, al ver a mi mamá, tocado por el propio Dios, dijo que él podía ayudarla. Y claro, me hicieron firmar documentos de responsabilidad y la idea era que solamente abrieran a mi mamá para ver si es que se podía hacer algo. Entonces el doctor me dijo eso, le digo, doctor, usted va a abrir a mi mamá y va a operar a mi mamá y va a arreglarle el problema a mi mamá, porque yo sé que todo va a salir bien. Y efectivamente mi mamá al día siguiente, el día jueves, fue intervenida quirúrgicamente, y el doctor, de 4 operaciones que mi mamá pasó, fue la primera de 4
que el doctor salió de quirófano y dijo, la cirugía fue un éxito. Pudimos arreglarle el problema a su mamá, direccionar todos esos líquidos que la estaban infectando por dentro para que tenga su fuga. Y con el tiempo, obviamente, ella va a tener que recuperarse, pero ella ya va a empezar a tener una vida normal, va a comer y la propia comida va a ir cicatrizando su intestino. Entonces, realmente mi familia lloraba, todo el mundo lloraba, pero yo no derramé. Después que yo subí al altar, yo no derramé una lágrima más. Y mi hermana me decía, vamos a ayunar, porque yo ayunaba para todas las cirugías. Y mi hermana me dice, vamos a ayunar ahora que van a operar. Digo, no voy a ayunar, porque yo ya hice mi parte y yo ya recibí mi respuesta. Desde el momento en que el cirujano dijo que iba a operar a mi mamá, yo ya tenía la certeza dentro de mí que esa era la respuesta de Dios. Aunque mi fe no era ni que el cirujano lo opere. Mi fe era que mi mamá se curara sola para que aún más los doctores vean la gracia de Dios. Pero bueno, si el cirujano lo operó y pudo arreglar el problema, amén. No sé, yo no cuestioné cómo Dios resolvió la situación. Yo lo que hice fue dar gracias porque fue Él que permitió que mi mamá tenga una oportunidad más de vida. Y mi promesa no es venir yo sola, mi promesa es venir aquí con mi mamá caminando, porque humanamente hablando, ella ya estaba decretada para morir. Ellos ya me habían desahuciado a mi mamá. Mi mamá no pasaba de una semana. Mas gracias a Dios, posiblemente la próxima semana le dan el alta y vamos a estar aquí. Deus hizo justiça. Así es, pastor. E a campanha desse santuário funciona, não? Así es. Usando la fe, funciona. Que Deus lhe bendiga muito mais, senhora Maria Gracias, Fernanda. obispo. Deus lhe bendiga. Dê um Gracias. aplauso bem forte para Jesus. Lo correcto no sucede y lo malo prevalece. Esta es la idea general de injusticia. De quien le ha robado sus derechos, de quien quiere trabajar y no puede, de quien ve acabar en meses lo que en una vida construyó, de quien dio amor y solo recibió traición. Usted que se siente impotente frente a lo que está viviendo, oprimido por personas o situaciones, llegó la hora de presentar su causa al justo juez. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Del 11 al 18 de abril, lucharemos y presentaremos nuestras causas en el Tribunal Divino, que es el altar, en la Semana de la Justicia. ¿Cuál es la respuesta que usted busca? Escriba las injusticias en un papel y tráigala este domingo 11 de abril a las 6, 7, 8 horas 30, 10, 12, 15 y 17 horas. Avenida de las Américas, 305, al norte de Guayaquil, o en la Universal más cercana de su hogar. Para más información, llámenos al 0425 96 300 o escríbanos al WhatsApp 099 839 1693.